Ontem eu assisti ao filme Os Segredos da Cosa Nostra. E é Cosa Nostra, em italiano mesmo, porque haviam vários chefes da máfia espalhados lá nos Estados Unidos e chegou um determinado momento, houve guerra entre eles e houve uma matança geral, porque todos queriam controlar os jogos, as bebidas, porque tinha lei seca. Então todos queriam estar controlando e extorquindo os comerciantes, e quem conseguisse mais extorquir e a maior clientela, oferecendo segurança para eles, oferecendo, colocando máquinas dentro dos bares e colocando bebidas de forma clandestina que eles importavam e até fabricavam. Então, não é muito diferente das coisas de hoje em dia. E ali houve um cara que se destacou sendo motorista da máfia, e ele é o Charles Bronson, esse truculento aí do Duro de Matar, do Braddock, é o Charles Bronson. E ele nesse filme era motorista da máfia, e ele vai se destacar e ser motorista de um de um gangster lá, um mafioso que ganhou projeção, e depois esse vai morrer, esse gangster, e ele vai se incorporar em outra. Aí é feito um pacto, um juramento entre eles lá, quando ele vai incorporar na máfia, que era o pacto de sangue, furava-se o dedo de quem está entrando e o dedo de um que já faz parte. Aí os dois juntam os dedos, a gota de sangue de um e de outro, que hoje em dia não é aconselhável fazer isso por causa de vírus incuráveis que existem, né? Então juntava e era o pacto de sangue. E hoje em dia ainda existe o pacto de sangue, mas ele é feito mais de uma forma simbólica. Porque o ser humano, quando ele vai fazer algo, alguma organização, eles têm que ter bastante testemunhas e fazer bastante formas de prometer que não vai trair a organização, mas não adianta nada, porque no fim das contas, quando o cara se sentir acuado mesmo, ele vai e entrega todo mundo. E aí teve esse pacto de sangue, depois, na mesma reunião, se coloca um papel, o cara faz conchinha com a mão, aí se coloca um papel e põe fogo. Aí enquanto pega fogo no papel e o cara segurando em forma de conchinha, ele vai repetindo as palavras ali do batismo. Aí ele vai falando: assim como esse papel está se consumindo, assim serei eu se eu trair a organização. E o filme todo vai ser feito com um agente federal interrogando esse que era motorista, mas que cresceu muito na máfia e ficou com uma parte dos jogos, e ele comprou cavalos de corrida, e ele se dizia muito melhor que muita gente, porque ele não fazia com que o cavalo dele perdesse para beneficiar ninguém. Hoje em dia não se aposta em cavalos, mas se aposta falando para um jogador de futebol: toma cartão amarelo, que a gente apostou que você vai tomar cartão amarelo. Aí ele vai e toma cartão amarelo. Quer dizer, não faz mais a aposta no cavalo, se faz apostas em jumentos, porque o cara jogar para cima um salário de 1 milhão
1.800.000 por causa de jogo, por causa de se corromper por apostas, é o fim. E aí o filme vai desenrolando e ele vai falando e você ouve a voz dele contando e ali o diretor transforma em imagem o que ele vai contando e vai mostrando como foi a ascensão e a queda do Império, e o maior inimigo dele se chamava Vito Genovese, e o Vito Genovese já estava oferecendo milhões pela cabeça do ex-motorista, que cresceu na organização e ficou dono de uma parte dos que explorava os jogos. E aí no final ele viu televisionado o testemunho dele, que ele foi a júri e ele conta tudo e fala até sobre o pacto que fez. E aí o promotor pergunta para ele direitinho, mas como que é ser apadrinhado? Aí ele explica o que é padrinho, o que é chefe, e explica tudo. E quando ele chega de novo na prisão, ele sabe que ele já tem uma sentença, que a cabeça dele está a prêmio, ele se enforca com o fio da televisão, mas o agente da Federal chega e salva ele, e aí ele abraça, ele vai andando no corredor do presídio e vai contando: eu vou me comprometer em te levar para um lugar seguro, aonde o Genovese não vai te alcançar mais. E aí, no final do filme, conta que ele